Olá, boa noite, todo mundo, sejam bem-vindos ao Vamos Falar, esse programa de bate-papo interativo onde se fala de tudo. Muito boa noite, eu sou Adriano Fernandes e crio conteúdo digital em forma de lives aqui no Instagram, nesse perfil, para levar até você informação, entretenimento, fazer divulgação, conectar pessoas e ampliar o nosso conhecimento geral, sempre batendo papo com uma pessoa, com alguém muito especial. Então sejam todos muito bem-vindos e é o que eu sempre peço. Essa setinha aqui, ó, faz com que você caminhe essa live para aquelas pessoas que estão precisando dessa informação que vai rolar aqui hoje, para aquelas pessoas que compartilham desse mesmo interesse, tá? E hoje nós vamos falar de um tema bastante, muito legal. Mas, antes de eu falar desse tema, até que minha convidada chegue, eu quero agradecer os meus apoiadores culturais, que vão aparecer aqui na tela daqui a pouco, que é o Santo Barbeiro, aqui de Lorena, lá do Box 7 do Mercadão, lá do Marcelo, do querido Mário Marcelo. Eu quero agradecer a minha querida Lana Gomes, nutricionista da cidade de Cachoeira Paulista. Eu quero agradecer a SAB RJ, que é uma plataforma de cursos rápidos, cursos online para você dar um up no seu currículo, você que esqueceu aquela fórmula do Excel, como que se usa o Word, aquela coisa toda de secretariado, ou para você que está precisando dar um incremento aí na questão de logística, ou seja, não vou falar todos os cursos aqui, porque senão a gente vai virar à noite e tem muitos cursos por um preço, gente, desse tamanho, são aulas super rápidas e o detalhe, elas são certificadas e o certificado é validado pelo MEC. E também quero agradecer a minha querida amiga Ivana, do Dona Flor Fitoterapia. Ivana é fitoterapeuta lá de São José dos Campos e ela sempre está antenada com as novidades. Ela acabou de chegar do Cerrado, da Chapada dos Veadeiros, onde ela foi fazer um curso de imersão e ela está cheia de novidades na área da fitoterapia. Então, aos meus 4 apoiadores, meu muito obrigado e vocês são todos convidados a conhecer o perfil de cada um deles. Tá legal? E hoje nós vamos falar a respeito de fomento cultural. Várias cidades estão aí com os seus editais abertos, né? Principalmente o edital da Lei Aldir Blanc, número 2. E aí muita gente tem dúvida, e é normal ter dúvida. Muita gente tem uma certa preocupação, até porque vai utilizar dinheiro público, né? E utilizar dinheiro público, você tem que usar o dinheiro com muita sabedoria, com muita propriedade e saber fazer as devidas prestações de contas, né? Enquanto o pessoal está chegando, vamos ver aqui. Olá, nobre amigo, é a Conceição. Deus te conceda muitas felicidades e luz em teus caminhos, prosperidade no teu lar, grande profissional. Amei a participação da Josiane, ela é demais, amo vocês. Eu que agradeço, Conceição, sempre muito bem-vinda, sempre marcando presença. Eu que agradeço e desejo para você de volta todo o bem que você está me desejando e é sempre bom poder contar com o carinho de todos vocês, tá? Então, se você eu que estou passando aqui na sua timeline agora no ao vivo ou você que está aí assistindo no gravado, já manda esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, para aquele pessoal aí da sua cidade que tem um grupo de capoeira, um grupo de Moçambique, um grupo de jongo, né, que tem algum grupo folclórico, ou aquele pessoal da sua cidade que faz teatro, que faz música, que faz fotografia, que faz artesanato. Fale para eles que existem editais culturais onde o governo dá incentivo para que você possa fazer a sua arte acontecer, para os fazedores de cultura. Então fala para que eles entrem em contato com as secretarias, com as diretorias de cultura de cada cidade e procure saber a quantas anda a lei Aldir Blanc na sua cidade, assim como tem a Paulo Gustavo, assim como os estados todos têm leis de incentivo e assim como algumas grandes indústrias têm as suas leis de incentivo de forma privada, né? Então, Paiaiá que chegou aí, Paiaiá, hoje nós vamos falar de lei de incentivo, lembrando que a questão do rádio, do programa de rádio, ela entra na questão do audiovisual também, ou do áudio somente, né? E elas podem ser contempladas em algum momento com algum tipo de incentivo, com algum incentivo de fomento à cultura, tanto de maneira pública quanto de maneira privada. E hoje, para falar de maneira geral, a gente não vai aqui esmiuçar muito, porque senão seria uma aula, né, seria um curso que duraria seguramente umas 5, 6 horas. Nós vamos falar de maneira geral como que é apresentar o projeto,
né? Cada um tem a sua particularidade, mas a gente pensa, olha, como é que eu vou apresentar meu projeto? Como é que eu vou falar do meu programa? Como é que eu vou falar do meu grupo de teatro? Como é que eu vou falar da congada da minha cidade? Então fiquem ligados, porque tem fomento para pessoas particulares, tem fomento para grupos, para instituições, para artistas, para coletivos, ou seja, é um universo que se abre e que se firma agora na forma de lei para que a gente possa fazer cada vez mais cultura, porque educação e cultura são também pilares fundamentais de um povo. A minha convidada já chegou, então sem mais delongas, eu já vou puxar aqui para esse bate-papo a minha colega, a minha querida amiga Poli Brasil, para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo. Vamos chamar aqui, falando, já estamos online, já pedindo para que essas pessoas também transmitam, né, façam essa, olha só, opa, de primeira, porque você sabe que o Instagram tem hora que ele dá aquele Sei. boom, né, que ninguém aparece, né? Mas que Pior bom que que eu estamos sei. aí. Você me vê e me ouve bem? Tudo certo. Pra mim tá perfeito. Tá, deixa eu só dar um piquezinho aqui no meu volume. Agora sim, tá legal. Olha, tudo jóia. Olha, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Por trazer o seu conhecimento para cá. Você que é dessa área, uma área não tão nova, mas com muita novidade, né? Uma área que, e principalmente uma área que levanta muita dúvida. E o que é normal levantar dúvida, pelo menos eu acho isso absolutamente normal que aconteça. Então, para quem ainda não conhece, eu já vou fazer aqui as apresentações, que a gente possa já abrir os nossos trabalhos. Eu falo com Poli Brasil, que é jornalista, graduada em Direito, produtora cultural na área da música há mais de 20 anos, musicista e apresentadora, ela tem um canal no YouTube, e ela é da agência Arte em Prática, que surgiu inicialmente para auxiliar artistas e produtores na busca de recursos para os seus projetos. Criativas e independentes. Para as empresas, atenção empresários, oferece consultoria que encontra o viés social através do patrocínio a projetos culturais que valorizam a imagem junto à comunidade. Na área de captação, busca cumprir a facilitação para o fomento à cultura, permitindo que os próprios agentes culturais tenham independência para a escrita e inscrição do projeto em editais públicos e privados. Ou seja, a querida Poli está ali com todo o seu conhecimento, inclusive conhecimento da lei, que é um dos fatores que gera um pouco de medo nas pessoas, para poder falar, olha, faça assim, o caminho é esse, e se você é um produtor independente, você pode seguir por conta própria a partir dos ensinamentos da Poli, e também você pode fazer, isso a gente vai falar no final da live, você pode seguir o canal e seguir a Poli no YouTube, e quem sabe fazer o curso com ela, ou você da sua cidade aí, que você tem condições de contratar a Poli, hoje em dia tudo isso é feito virtualmente, para que não oferecer para os seus agentes culturais um curso com qualidade que a gente merece. Falei tudo isso aqui é verdade, Poli, peguei lá de uma colinha que me deram, tudo isso aqui está batendo, está dentro, está tudo em cima, é isso mesmo? Propaganda é a alma do negócio, né? É isso mesmo, Adriano. Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, né, inicialmente. Eu gosto muito de falar sobre cultura, de bater papo sobre isso, de conhecer outras realidades, né? Outros locais. Eu sou da área da música, sou pianista, toco em banda, banda de baile mesmo. Já fiz muito anos 60, La Bamba, eu uísque a gogô na minha vida, né? Ainda estou nessa área. Sábado mesmo toquei num casamento aqui na minha cidade. Então eu sou alguém de cima do palco. Eu sei o que é ser artista e buscar recursos para tentar sair um pouco desse mercado que é muito difícil, né? Que é muito complicado, que a gente depende de barzinhos, a gente depende do mercado privado para fechar cachê. Enfim, Exato. com essa situação difícil, eu comecei a buscar alternativas e
Foi na época da pandemia que eu consegui colocar em prática estudos que eu já fazia anos que tava ali namorando essa história de projeto, sabe? E na pandemia eu entrei de cabeça e já comecei a trabalhar com isso, já provei um primeiro projeto para minha empresa. Fizemos um festival de música muito importante aqui no estado de São Paulo, que chama Fan Pop. Pela primeira vez o festival foi realizado por uma empresa privada e não pela prefeitura, né? A prefeitura não fez por conta da pandemia, mas autorizou a gente buscar recursos e a gente fez através de um edital de cultura. Então foi um Que momento, massa. assim, uma virada de chave na minha vida, porque a partir dali, né, eu comecei a acreditar mais e ter certeza da potência de, através aí de projetos culturais, de editais de cultura, achar outras maneiras para buscar recursos. E passei daí a trabalhar com a Gabriela, que é minha parceira aqui no Arte em Prática, né? Ela é da área do direito também, fizemos faculdade de direito juntas. E daí a gente começou a trabalhar para artistas, né? Escrevendo projetos para artistas, não só da minha cidade, mas São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E de lá para cá, né, nesses quase 4 anos aí, a gente aprovou quase 2 milhões já de Massa. projetos em editais de cultura diversos em vários estados. E no último ano para cá, a gente também está atuando junto a municípios, né? A gente percebeu a importância de oferecer aí informações técnicas na área do direito para os gestores de cultura, secretários de cultura, coordenadores. Então, a gente também faz consultoria na área de cultura, na parte de políticas públicas, né? A gente ajuda a escrever editais, a gente faz análise de projetos como pareceristas. Então, ampliamos aí nossa gama de serviços também para os municípios, né? Que E é isso, massa. estou com o canal no Massa. YouTube trazendo essas informações aí um pouquinho por dia. Que massa. Você falou uma coisa no início da tua fala que me colocou numa nave do tempo. Você falou que você ainda tem banda de música e que você começou na música. Eu já bebi dessa fonte. Muita gente não sabe. Mas nos idos de 93, 94, 95, 96, eu fui vocalista de banda de baile. Fiz muito baile aqui Uhum. no Vale do Paraíba, sul de Minas. Aqui, o trechinho do Vale do Paraíba paulista, carioca, aliás, aqui Resende, Volta Redonda, Areia, Barra do Piraí, litoral norte de São Paulo, Serra da Mantiqueira, já rodei bastante, já fiz programa de televisão, nossa, já fui no Faustão cantar, para você ter uma ideia. Que Tem uma época legal! muito boa, de uma cachaça que é deliciosa. Também já brinquei em palco, já fiz muito teatro amador, né? Até ponto em novela eu já fiz, se você quer saber. Que bacana! Mas já fiz muito teatro amador aqui na minha região, aqui na minha cidade. Então, eu entendo quando você fala dessa paixão, eu entendo quando você fala da dificuldade, principalmente de um cantor, quer depender de cachê, quer depender de barzinho, onde muitas vezes o artista não tem o devido reconhecimento, e a gente pode falar de todas as áreas, porque é muito importante que também nessa conscientização das pessoas, a gente passe para ela a necessidade dela valorizar o artista que está ali. Porque, por exemplo, o Cássio chegou aqui, o Cássio é de uma companhia de teatro daqui da minha cidade, que faz um festival LGBTQIAPN+, que é o Festival Amoreiras, que já circulou através com o recurso do PROAC, uma galera que batalha desde muito cedo. O Val Souza, que está aqui, que está louco para botar o programa dele na lei de incentivo. Inclusive, eu vou colocar esse programa aqui na lei de incentivo também, né, como parte do audiovisual. E eu sei de todos eles que estão aí batalhando, mas a gente precisa, antes de tudo, gente, de ter respeito por quem faz a arte, sabe? Assim, não é fomento cultural que vai resolver isso. A gente precisa entender que o artista está ali, ele chegou mais cedo, ele preparou o som, ele ensaiou, ele escreveu, ele ensaiou a música, ele tirou aquela música e tudo mais. Mas o outro lado da moeda, pelo qual você está aqui comigo hoje, é de falar a respeito dos editais, né? Muitos editais são publicamente abertos aí. Aqui no estado de São Paulo, como esse programa vai para vários estados do Brasil, aqui no estado de São Paulo nós temos o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, que é da Secretaria Estadual de Cultura, e também as leis que atingem um âmbito mais federal,
também estão aí já promulgadas e correndo, como a Lei Paulo Gustavo e como a Lei Aldir Blanc, que é o nosso foco aqui hoje, que é a nossa base de conversa aqui hoje. Porque quando se fala de um edital, Poli, as pessoas têm que ali ler um edital que é baseado numa lei. E as leis têm suas cláusulas, a lei tem a sua maneira de falar, e você tem que adequar o seu projeto à lei, e não adequar a lei ao seu projeto, que também já gera uma certa dificuldade nas pessoas. E a Lei Aldir Blanc, que a gente está falando, ela foi promulgada na pandemia, num primeiro momento como apoio emergencial ao setor que ficou totalmente parado, né? Aqueles todos os fazedores, principalmente do teatro, mas abrangeu uma gama muito grande. E depois ela veio como uma parte 2, a Lei Aldir Blanc 2, também sendo uma lei de fomento que promete investir aí uma quantia poupuda para alguns segmentos de criação de arte. Ela lançou o edital, algumas cidades fizeram a questão do apoio, lançaram e as pessoas estão ali agora, né? Então, a minha primeira pergunta que eu faço para você, depois de eu ter falado pra caramba nessa introdução, é qual é a primeira sugestão que você dá para aquela pessoa, para aquele artista, todos esses que estão assistindo a gente aqui agora no vivo e que vão ver a gente no gravado? Aliás, gente, dá tempo ainda de mandar o aviãozinho, convidar aquele teu amigo da sua cidade ou de outra cidade para assistir essa live, por favor, é de bastante importância. Quais são os primeiros passos que a pessoa precisa se ater quando abre um edital? Compreensão da lei, seleção, como é que ela vai começar vamos desenvolver esse pensamento? Adriano, olha, no conteúdo que eu produzo, eu digo sempre que é um processo, né? Escrever um projeto, participar de um edital, ele é um processo que a gente vai se melhorando, né? Se habilitando gradualmente. Então, a primeira coisa que eu digo é que tente participar pela primeira vez. Porque tem muita gente que fala que existe uma bolha, que sempre são os mesmos, e isso paralisa a pessoa, ela sequer manda o projeto, ela nem participa. Ou ela participa uma vez e não vai bem e já desiste. Então, a primeira coisa que eu digo é que tem que continuar fazendo as tentativas e se aprimorando, tá? Mas, quando você pega um edital, quando você, né, tem conhecimento de uma oportunidade, de um edital, é muito importante você ver, primeiro, o prazo de inscrição, quanto tempo você vai ter para preparar a documentação, o projeto, para entender, e quais são as exigências do edital. O edital de cultura, gente, ele é um documento jurídico, né? Que é publicado, inclusive, ele tem validade jurídica, ele é auditado pelo Tribunal de Contas, mas é ali onde tem todas as regras, onde os municípios ou os estados estão dizendo o que eles exigem, o que precisa cumprir, quais são os critérios de notas que vão permear aquela análise, quais são os prazos, prazo de análise, prazo de recurso, documentos obrigatórios, tudo está no edital. Então, tem que perder o medo de ler o edital, que é um documento com muitas páginas, e isso já assusta, fazer uma leitura bem atenta e vai grifando aquelas informações que são chave. Por exemplo, quem pode participar do edital? Então, tá lá. Às vezes não pode participar, por exemplo, pessoa física. Tem que ter um CNPJ para participar. Então, aí você já percebe se você pode se enquadrar ou não. Outra coisa, quais são as linhas de apoio daquele edital? Então, tem edital que é só para música, tem edital que é para todas as áreas, tem edital que é para música, mas é exclusivo para circulação de espetáculos que já foram produzidos. Tem edital que é para produção de espetáculo, tem edital que é para gravação de álbum, enfim. O objeto do edital, que é para o que ele está chamando, né? Então, o município, o estado, ele chama os artistas e fala, olha, eu tenho aqui um edital onde eu busco projetos A, B, C,
Quem pode concorrer? Fulano, Beltrano e Ciclano. Quais os documentos que vão ser exigidos? RG, CPF, comprovante de residência, portfólio. Às vezes, na hora de você ver ali os documentos exigidos, Adriano, você percebe que tem que ter, por exemplo, sei lá, uma trilha gravada daquele seu espetáculo. Então, você tem a ideia, tá bacana. Se você não prestar atenção nesse item, no último dia, quando você vai submeter o projeto, você fala, meu Deus, eu tinha que ter gravado uma demo do meu CD, né, do meu álbum, tudo. Então, é na primeira leitura que você vai entender quais são as demandas, o que é mais difícil, o que que você tem que priorizar, o que não depende de você, o que depende de outra pessoa. Puxa, eu vou ter que gravar uma demo, então primeiro eu vou ver no estúdio se eu consigo uma parceria, o quanto que ele cobra para gravar, se tem agenda disponível, né? Então, esse planejamento de você ler o edital, entender a complexidade dele, né? O que que vai te demandar, qual é o período de inscrição, é fundamental para você não pegar um edital aí faltando 2, 3 dias, e isso mexe muito com a saúde mental dos artistas. Bom, Demais, assim, eu acompanho muitos grupos de cultura que nos últimos dias a pessoa fica sem dormir, fica nervosa porque acredita naquele projeto, quer buscar aquele recurso, quer mandar o projeto, né, a qualquer custo, e acaba aí perdendo a saúde mental, porque realmente é estressante demais. Então, esse você prazo aí de falou. planejamento é importantíssimo. Não, pode perguntar. Não, desculpa. Às vezes tem esse delayzinho, a gente pensa que a pessoa já deu a finalização, mas coisas de live de Instagram. Fica tranquilo. Você tocou num ponto lá atrás que é muito importante, sabe? Sim, até quando se lida com questões públicas. Eu já trabalhei muito na área pública de cultura, já trabalhei na Secretaria de Cultura aqui da minha cidade por cerca de quase 8 anos. Eu fui desde assessor de comunicação até secretário de cultura. Então a gente entende algumas dificuldades que as pessoas veem, né? Primeiro que em alguns locais assim as pessoas nem entram na casa de cultura porque acham que ali é um museu que tudo vai ser pago. Não, gente, ali é uma casa de cultura. A cultura acontece ali dentro e a cultura feita por um órgão público, ela é de domínio público. Então é para você conhecer uma exposição, conhecer uma feira de artes, uma feira que esteja acontecendo num domingo de manhã com música ao vivo e tudo mais, é justamente para você interagir com as pessoas. E também tem uma outra coisa que eu chamo de ranço, que é aquelas pessoas que, inclusive, que fazem concurso público, falam, eu não vou fazer porque é carta marcada. A gente tem que parar com essa questão de carta marcada. A gente tem que parar de encasquetar com isso e se despir dessa crença limitante, que é uma crença autolimitante, ela está só te limitando e ninguém mais, para poder encarar. E eu também entendo que quando você se depara com as muitas páginas de um edital, muitas vezes escrito num formato mais jurídico, ele não é palatável porque a gente não está habituado. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas você procurar ler aquilo com mais alguém, dividir com mais alguém do teu grupo, assim, olha, vamos ler junto para ver o que a gente entende e buscar essas informações, porque o órgão público, teoricamente, não é aquele que publica e se vira. Não, ele também tem a função de te instruir em determinadas linguagens que você não entende. Você não é obrigado a entender aquela linguagem. Mas eu acho que nesse primeiro momento é muito importante a gente se despir dessa crença limitante que me limita a ter acesso àquilo, achando que aquilo é uma carta marcada. E aí eu me deparo numa outra situação. Tá, venci essa primeira batalha. Peguei o edital, li o edital, eu tenho meu projeto lindo, bonitinho, tudo mais. Eu preciso escrever aquilo. De repente eu posso não ser o melhor escritor, mas eu posso conhecer alguém, até mesmo dentro de casa, que seja uma pessoa. Qual é a tua dica para já começar a desenvolver essa escrita do que é o projeto? Quais são os tópicos importantes do projeto de uma pessoa para ela colocar no papel? O que é relevante? O que é, o que chama atenção? O que de fato fala
qual é o objetivo final, fundamental daquele projeto. Porque eu também acredito que seja um momento de muita dificuldade para algumas pessoas. Tem sim. Muitos artistas, a grande maioria dos artistas, eles fazem arte sem ter que pensar no planejamento. Eles simplesmente vão lá e fazem. Então, é difícil para eles ter que transformar isso num documento. O que que é o projeto cultural? Ele é uma ferramenta onde uma Sim. pessoa diz para um terceiro como que pretende executar várias ações de forma detalhada. Então, ele tem que pensar que a outra pessoa que está do lado de lá, o parecerista, o secretário da cultura, ou mesmo um patrocinador de uma empresa, ele vai ler aquele projeto sem saber de nada da vida de quem está apresentando. Então é importante ele escrever de um jeito que outra pessoa vai entender. Às vezes a gente escreve de um jeito que pra gente fala, não, deu para entender super aqui. Não, mas e aquela pessoa lá que não te conhece? Às vezes, uma informação tão básica, por exemplo, eu sou da área da música. Dependendo do jeito que eu escrevo o meu projeto, o parecerista pode não entender que é um projeto de música. Tá? Então, uma das coisas que eu digo para quem está escrevendo o projeto, para quem pretende escrever o projeto, é objetividade. Então, é dizer em poucas palavras o que você pretende fazer. Para que você está pedindo aquele recurso? Então, sei lá, você está concorrendo num edital, numa vaga ali de um projeto de 10 mil reais. Então, com esse recurso, né, através desse projeto, eu pretendo realizar um show, 2 shows, 5 shows, 10, uma oficina, um curso, tantos espetáculos, aonde, né, em que bairro ou em quais cidades. Aí tem várias perguntas que ele tem que responder. Quem? Quem vai trabalhar comigo? Então, sou eu sozinha? É um show? É cantor solo? Não, é uma banda. Então, quem são as pessoas da banda? Que estilo que essa banda toca? Né? Quais as inspirações, o tipo de música? É cover? É autoral? Se é cover, né, tem uma curadoria específica, o show tem um sentido, ele, sei lá, são músicas de mulheres compositoras, ou uma exposição de artes, é uma temática de uma artista plástica fulana de tal, que ela fala sobre luz e sombra, técnica X, técnica da aquarela. Então, você tem que ser objetivo e explicar o que você pretende fazer. Muitas vezes a gente faz análise de projetos e essas informações que parecem muito básicas, que parecem muito simples até, o proponente deixa passar. É tão certo na cabeça dele que ele deixa passar. Então, seja objetivo, fale o que você pretende fazer, como, e lembre-se que é uma outra pessoa que não te conhece. Às vezes a gente também é conhecido na cidade, Adriano, e acha que quem vai ler o projeto é o secretário O de projeto todo. cultura, né, o servidor Exatamente. ali. E não é necessariamente, às vezes foi feito ali um chamamento público, né, um credenciamento, e o parecerista pode ser, sei lá, do Rio de Janeiro, de outra cidade. Então a pessoa não te conhece. Você manda um currículo lá, que é um outro item muito importante, com 3 linhas. Eu toco numa banda há tanto tempo. Como é que ele vai analisar se você realmente tem capacidade para executar todas aquelas ideias que você apresentou? É porque a análise do projeto, ele visa o seguinte, ele vai analisar a ideia em si, né, o que está sendo proposto, ele vai analisar a pessoa, né, que a gente chama de proponente, é quem está propondo, se ele tem capacidade para fazer aquilo, se ele tem uma equipe de trabalho, que a gente chama de ficha técnica, que também vai ajudar ele a conquistar aqueles objetivos, aquelas metas, e se ele conseguiu fazer uma apresentação que faça sentido, no sentido de cronograma de trabalho, se tem um orçamento de acordo com o que ele propôs. Então, por exemplo, um exemplo de orçamento. Ele propôs que ele vai fazer 6 exposições em 6 cidades diferentes, tá? Vamos supor nesse caso que eu dei de exemplo aí de artes plásticas. Certo. E lá na planilha do orçamento, ele tem que ter 6 montagem e desmontagem, ele tem que ter o valor da curadoria das obras, ele tem que ter o aluguel do espaço, ou ele tem que dizer que o espaço é gratuito, que ele tem uma parceria.
Então, são muitas pequenas informações, mas que quem vai analisar o projeto vai ter certeza de que aquela pessoa realmente consegue executar aquela ideia. É um dinheiro público, né? É um Sim. recurso público. Então, eles dão E com primeiro muito precisa critério. ser explicado no que vai ser utilizado. Só nesse exemplo que você deu, eu consegui um espaço, eu consegui fazer minha exposição ali no Centro de Convivência da Terceira Idade, nos dias tais, tais, tais. É interessante, é válido para um projeto eu colocar nem que seja um e-mail, uma cartinha deles falando de que naquele período foi cedido. Isso tem validade, até juridicamente falando? Tem, é assim, às vezes o edital, ele exige o que a gente chama que é uma carta de anuência, dizendo, Tá. né, uma concordância de que realmente o projeto vai acontecer ali, ou mesmo as pessoas que vão trabalhar no seu projeto. Imagina que eu vou fazer um projeto, né, de dança e eu coloco que a Cláudia Raia vai trabalhar no meu projeto. Então, tem que ter Projeto um bom, hein? documento ali, né, já pensou? Boa. Tem que ter um documento ali assinado pela equipe, assinado, né, pelos espaços culturais. Isso não quer dizer, né? Aí vai muito do que o edital exige, tá? Mas a maioria dos editais entendem que isso pode alterar. Então, vamos supor que colocou ali o centro de convivência de terceira idade e, de repente, não bateu agenda. Quando o seu projeto for aprovado, você pode propor uma alteração para um outro espaço público na cidade ou um espaço privado em parceria. Mas é importante porque você mostra que existem espaços culturais interessados em receber o seu projeto Sim, cultural, sim. e você mostra também, olha o que é importante, que você tem essa noção, esse senso, essa abertura de ter parceiros para executar, mostra a sua força como proponente. Então, é válido, sim, e pode ser um diferencial entre um projeto e outro. Às vezes o parecerista fala, olha, esse aqui já está mais adiantado, olha, ele conseguiu até um espaço. Então, é bacana, Gera sim. autoridade também, né, para o seu trabalho, né? Você você conseguir essa parceria, mesmo que inicial, que não faça parte do projeto em si, mas onde você olha, eu sei que eu posso lá no espaço Poli Brasil, né, no espaço cultural Poli Brasil, eu sei que lá eu tenho uma sala onde eu consigo colocar a minha exposição. Mesmo sendo o espaço Poli Brasil um mega local de evento e o meu trabalho relativamente conhecido na cidade, mas esse casamento gera uma autoridade que fala assim, poxa, que legal. Porque quem vai ver de fora sabe que o espaço cultural Poli Brasil também não está aberto para todo e qualquer tipo de arte, é algo que precisa ser estudado, a relevância levada em conta e coisa e tal. Quando você citou o exemplo da música, lá de fazer o objetivo, né, de colocar que o objetivo deve ser muito claro, né? Como a própria palavra já diz, se é música autoral, se é música cover, né? A gente não pode esquecer, também baseado no respeito aos outros profissionais, da questão do direito autoral, que precisa estar mencionado ali. O direito autoral é algo que para um show, sim, né? O direito autoral é uma coisa séria que muita gente passa por cima, como eu disse lá no início, também é uma forma de você respeitar o artista e através da lei, né? O direito autoral ele é garantido por lei. Então, não é aquele delegado da ordem dos músicos barulho que quer ganhar seu dinheiro. Não, ele está fazendo o papel dele. Então, as pessoas também precisam conhecer o que está no entorno de tudo isso. As pessoas pecam muito nessa questão, ainda mais você que é da música. Olha, Peca, existe uma taxa importante para a gente colocar nos projetos de música, que é o ECAD. Né? Então, é um recolhimento que a gente faz para esse órgão, que ele é responsável em pegar esse recurso e pagar, né, os autores das obras. Então, é difícil fazer a cotação no ECAD, Sim. né? Cada região tem um escritório específico, você tem que passar para o escritório uma série de informações para daí eles te falarem quanto que você vai pagar de ECAD. Então, tem diferença, por exemplo, se o show acontece num espaço aberto ou fechado, se vai ter cobrança de ingresso ou não, né? Qual é o repertório? Pode ser que no repertório tenha obras que já são de domínio público, que é quando o autor, o compositor já faleceu há mais de 80 anos, né? Uhum. E Agora são também. 100, né? Oi? Acho que agora são 100 anos, São né? 100 Parece que teve uma anos, mudança. eu não vi É. se teve essa Eu alteração, acho que não. também estou dando uma orelhada aqui. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido de que tem alguma coisa a ver com 100 anos, mas não sei se é exatamente essa liberação.
Mas tudo bem. Estava 80 anos até recentemente, então são obras que daí não existe a obrigatoriedade de pagar, né, pelo direito de executar a obra. No restante, todo mundo tem o seu direito de autor, tá? Inclusive quem já faleceu, esse direito ele passa para a família, né? Exatamente. Então, sei lá, Elis Regina, que faleceu há menos tempo, a família dela tem direito de receber em cima das obras que foram criadas. Roberto Carlos, é muito difícil gravar composições de Roberto Carlos, porque a gravadora, né, quem faz a produção ali dele, não libera o direito do autor. Então não é qualquer um que pode ir lá e gravar uma música assim. Então é uma série de questões aí importantes para a gente pensar. É um assunto bem mais complicado, eu diria, Muito, Adriano, porque muito. envolve aí diversos órgãos, diversos tipos de direito. Daí tem questão do fonograma, que de repente uma música, que a gente chama de versão, tá? A versão de uma banda, tem direito àquela versão. Outra versão de outro grupo, de uma outra orquestra, é um outro fonograma. Então, são várias Muito. coisas aí que complicam um pouquinho, mas é importante sempre a gente pensar. Eu vou executar uma obra que não é minha? Eu tenho autorização para isso? Ah, eu vou fazer uma parceria da minha cidade e vou gravar um curta-metragem e o estúdio aqui da cidade vai fazer a trilha sonora para mim. Legal. Você tem por escrito que ele vai te dar o direito de usar essa trilha sonora? Seja ela gratuita ou paga? Você colocou no seu orçamento que você vai pagar? Legal. Tem uma autorização dele para usar essa trilha? Ah, não, ele é meu amigo, vai fazer na broderagem. Legal também. Tem autorização dele para usar essa trilha? Ah, então são coisas que a gente tem que ficar atentos aí e realmente se resguardar. Porque uma hora você briga aí com o brother, ele fala: Não, eu não quero mais que a minha música esteja aí no seu curta-metragem. Você não tem nada autorizado, não está assinado, você não pode usar. Enquanto você falava, eu fui pesquisando aqui, está dizendo o seguinte: isso quem me respondeu foi o Gemini do Google, né? Que eu coloquei aqui, a inteligência artificial. O direito autoral é válido enquanto o autor está vivo e após a sua morte, durante 70 anos. Esse prazo começa a contar a 1º de janeiro do ano seguinte da morte do autor. Após esse período, a obra entra em domínio público e os herdeiros do autor não podem impedir que terceiros a utilizem. No entanto, os herdeiros podem e devem proteger os direitos morais do autor, como o direito de reivindicar a autoria a qualquer momento. O prazo de validade do direito autoral pode variar de país para país, podendo variar entre 50 e 100 anos após a morte do autor. Por exemplo, nos Estados Unidos, o prazo é de 70 anos. É... Aí depois fala. Aí ele começa a espalhar as coisas, fala que em alguns países são 95, em outros até 120 anos, ou seja, é muito importante porque você pode ter, assim, de repente, um baita de um projeto maneiro, super legal, impossibilitado de ser executado porque você queimou essa etapa, né? Um, eu fiz no ano passado um, um curso online de lei Paulo Gustavo, né, de os itens da Lei Paulo Gustavo. Objetivo justificativo, objetivo é, é, específico, cronograma, orçamento, ou seja, aquela lista todas que a gente faz. E esse ano eu me deparei com os formulários da Lei Aldir Blanc e ele é comparado com os outros editais. Eu vi da Lei Paulo Gustavo, mas foi um exemplo de outros editais. Ele é muito mais enxuto. Ele me dá a impressão de que ele é muito mais enxuto do que os demais. Você tem informações se essa proposta ela é feita assim mesmo, se ela foi concebida para ser mais enxuta, ou se esse formulário que anda circulando por ser mais enxuto, facilita toda uma tramitação, porque ele é limitado em caracteres, sabe? E muitas vezes, por exemplo, o primeiro dia que eu escrevi o meu projeto aqui, só o que eu justifiquei, coloquei como objetivo, né? Aquelas coisas de colocar o verbo no infinitivo, que tem essas coisas assim, né? É, é, Ultrapassou, eu já sou prolixo pra caramba, né? Tanto na escrita quanto na fala. Eu ultrapassei, assim, muito nessa questão. Como que a gente se policia disso, Poli? De fato essa proposta da Audi Blanc, ela é mais enxuta, aí que você tem que se
a ter mais. Vamos já falar mais específico da Aldir Blanc, porque muita gente que vai ver aqui essa live, como esse é o edital mais novo, né, as pessoas Uhum. estão com foco nele, né? Então, por exemplo, quem vem antes, se a justificativa, se é objetivo, como que eu falo do meu público-alvo? Meu público é amplo, eu vou abraçar uma gama muito grande de pessoas, a minha equipe ela pode variar, o meu orçamento, eu tenho que colocar tintim por tintim, eu pretendo viajar, eu tenho que colocar almoço, jantar, lanche, nesse cronograma, táxi, se for o caso, um transporte para o equipamento, né, um carro com uma carreta. Assim, o que uma vez eu chamei de. Até a pessoa me corrigiu, prolabora. Ela falou assim: não, você não é empresário, você não vai pagar nada para ninguém. Eu falei assim: então tá, o meu cachê, a minha hora, o meu trabalho de estar executando aquilo, como é que a gente coloca esses dados todos no edital para que ele possa ficar fluido? De que maneira? Existe essa fórmula mágica? Olha, fórmula mágica não tem, tá? Então, quando você vê ali, e compra o modelo do projeto, se fosse tão bom assim, não estava vendendo modelo, estava mandando para aprovar, né, 500 projetos Sim. de 50 mil reais. Então, fórmula mágica não tem. Mas é assim, hoje em dia, atualmente, existe um movimento muito grande de tentativa de simplificação de projetos, de editais. Então, está havendo assim, uma série de discussões importantes sobre facilitar o acesso das políticas públicas. Então, os editais, eles tendem, ou eles deveriam, vir com mais facilitações, tá? Em relação ao que era, não quer dizer que vai ser fácil. Então, você pode, sim, pegar um edital, um formulário, que tenha uma coisa muito importante, um espacinho pequeno. Então, aí você já está sendo analisado, né? O edital da Natura Musical, por exemplo, ele tem essa característica. Ele pede lá um breve currículo da ficha técnica. E a quantidade de caracteres é tipo assim, para você escrever 20 palavras de cada pessoa. E você sabe que às vezes um currículo, né, de alguém da área musical tem 2 páginas. Então, você tem que ter ali o discernimento e a malícia mesmo de pegar as informações principais. Então, se eles estão pontuando a ficha técnica, então eu vou pegar daquela galera ali da minha banda ou da minha equipe de teatro, da minha produção, os itens mais importantes daquele currículo. E tenta sintetizar pegando o que é de mais valoroso, é uma palavra complicada, porque eu sei que tudo tem valor, Tudo é né, dentro valoroso. do currículo, a trajetória Exatamente. toda. Eu não abriria mão de nada que eu fiz na minha banda. Exatamente. Mas, né, tem que ter esse bom senso, vamos dizer assim. Dói, Mas né? cada Cortar, né? edital dói. Mas cada edital pode ser diferente, tá? Então, existem sim alguns modelos que o Ministério da Cultura está usando atualmente, e muitos municípios e estados vão pegar ali esses modelos de editais para se embasar, mas cada Certo. localidade tem 100% de autonomia para fazer o seu próprio edital. Então, ele, de Isso não pode repente, prejudicar a apresentação de um bom trabalho? Assim, a sua opinião como especialista nessa área. É, a gente entende que isso foi feito para facilitar a vida de todo mundo, principalmente de quem lê e de quem escreve, né? Mas ele não pode prejudicar alguns trabalhos onde a mágica daquele trabalho, da sua música, do teatro do outro, do artesanato do outro, se perca por essa limitação de palavras, ainda mais quando você trabalha com coisas sensoriais. Qual que é a sua visão sobre isso? olha, eu particularmente eu gosto de espaços um pouquinho maiores para conseguir discorrer. Mas existe uma questão importante, Adriano, que é a quantidade de projetos que o parecerista tem que ler. Então, tem alguns Certo. editais que a quantidade de projetos é tão grande que quando ele pega ali um texto mais longo, automaticamente, sem ter ali, né, um motivo específico, automaticamente ele já fala, nossa, quanta coisa que está escrita. Então, às vezes, você ser mais objetivo, você já sai um pouquinho na frente, porque você conseguiu dizer o que você vai fazer, quem, como, quando, onde, por quê, com menos esse espaço ali de caracteres, sabe? Então,
é importante ser objetivo, até por conta dessa quantidade de projetos que vai ser analisada por quem está ali do outro lado como parecerista, Exercício, né? né? É um baita do exercício. Eu lembro que quando eu publiquei meu livro, quando eu terminei de escrever, que eu mandei para a editora, que até o meu colega que foi o redator, não, Revisor. fugiu o termo aqui agora, o revisor, obrigado. Ele virou e falou assim: tá legal, mas tá grande. Vamos cortar isso daí. E cortando deu 222 páginas. Cortando. Aí eu falei assim, puxa, eu montei aquela história, aquela novela toda, aquela minha cidade, os meus personagens naquele ambiente, aquilo que conecta com aquilo, como que eu vou cortar? E por isso que eu falo, assim, por essa experiência que eu tive, não é matéria fácil. O legal, eu acho que você deve, a partir do momento que você escreve isso, compartilhar com as pessoas do seu grupo, assim, olha, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, vamos pontuar isso, conversar com quem tem mais habilidade de fala e de escrita, para a pessoa tentar é, tirar um pouco da redundância, sair, tirar daquilo, ser mais objetivo, eu acho que vale muito a pena. Aí, voltando nessa questão do menu, né, e ainda dentro da lei do Aldir Blanc 2, que é o que a gente está querendo focar, embora a gente não possa estabelecer nada aqui, tá, gente? A gente não vai dar receita de nada, porque senão a gente teria que fazer uma live de 4, 5, 6 horas para poder falar de tema por tema. A gente está pegando temas específicos. Aí eu queria saber de você o seguinte: já que eu tenho essa infinidade de tópicos, e eu sei que os editais têm a sua liberdade de puxar por determinados pontos em cidade para cidade, quais tópicos você consideraria importantes de fazerem parte num edital? Considerando título, justificativa, objetivo, metodologia, público-alvo, orçamento, cronograma, equipe e resultado esperado, ou a contrapartida, como queira. Desses aí, o Olha, que você consideraria assim, de suma importância que não pode ficar de fora? o objetivo do projeto, que é o que você pretende fazer, que as pessoas pecam muito nisso, fica confuso você entender que aquele projeto é circulação de um espetáculo de teatro da companhia XPTO em tantas cidades da região tal, ou em tais cidades da região tal. Então, o que você vai fazer não pode faltar. Não pode confundir isso com contrapartida. A contrapartida é outra coisa que você pretende devolver para a sociedade em função desse recurso público que você está recebendo. Então, pode ser uma videoaula, um bate-papo, um debate, um workshop, né, uma ação diferente, enfim, é outra coisa, e muita gente confunde contrapartida com o objetivo, né, do projeto, com o objeto em si. O cronograma, para mim, ele mostra que a pessoa que está propondo realmente sabe como executar aquilo ao longo do tempo. Então, o cronograma é importante para você ver quem é da área, quem não é, né, se a pessoa realmente previu ali tudo que ela vai precisar fazer. O orçamento, hoje em dia, existe aí uma tendência de ter um orçamento que não é por item detalhado. Então, nos novos editais, inclusive da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II, ele já vem com uma tendência de ser um orçamento mais por fase, por etapa, e não mais 15 almoço, 15 jantas, né, 15 lanches. Então, ele vem mais de forma mais ampla. Mas mesmo assim, o orçamento, ele faz a gente pensar se o proponente realmente sabe executar aquilo ou não. É o caso que eu dei de exemplo aí, de ter uma circulação de um espetáculo de dança, por exemplo, em 3 cidades, mas não previu 3 cachês para cada bailarino, né? Então, Sim. são coisas que a gente vai fazendo o link ali. 3 cidades, beleza, cachê dos bailarinos. Por que só tem 2 cachês? Ah, mas um é patrocinado. Então tem que escrever isso. Tem que dizer por que só vai pagar 2 cachês. Porque o que parece? Que você não conseguiu, né, transformar a sua ideia numa planilha de orçamento. Né? Então, o orçamento é importante. O público-alvo é um item que
pessoas também têm um pouquinho de dificuldade, porque tem gente que fala assim, meu público-alvo é todo mundo. Sim, E não existe todo mundo. Todo mundo é muita gente. Todo mundo nunca é todo mundo. Então, para quem que você faz a sua arte? É para pessoas acima de 30 anos? De repente é uma temática aí de teatro que fala sobre a partir dos 40, ou de repente é uma coisa que fala sobre a terceira idade, mas quer conectar com a criança, então é um teatro para crianças, mesmo que a temática seja respeitar o vovô, por exemplo, enfim, você tem que saber quem é o seu público-alvo. Tá? E o público-alvo, ele pode ser uma informação importante para quem vai buscar recurso patrocinado também. sim. Às vezes você entende ali que o seu público-alvo são, por exemplo, mulheres assim, assim, assado, você pode conseguir parceiros que queiram se conectar com mulheres para investir no seu projeto, para E tem patrocinar o um seu projeto. produto de beleza que atinge justamente aquele público. Então você casou a fome com a vontade de comer. Tem que estar antenado com isso, né? Exato. E às vezes as pessoas não conseguem entender quem que é o público-alvo. Então, o público-alvo é importante. Estimativa de público também é importante, porque vai mostrar qual é o alcance do seu projeto. Então, se eles vão aprovar um projeto de R$ 10.000, que vai alcançar ali 500 pessoas, tem, né, um impacto. Se ele vai investir R$ 10.000 num projeto que vai alcançar 2.000 pessoas, pô, tem um outro impacto. Então, pode ser que, né, a estimativa de público alcançado ali seja um fator determinante, dependendo do que está previsto ali na pontuação que o edital traz. E qualificação da ficha técnica, você mostrar que você consegue executar aquilo com as pessoas que estão no seu projeto. Muitas vezes o projeto é legal, é muito, muito bacana, é interessante. Cuidado com o chat GPT, porque a gente sabe quando que o projeto foi escrito com o chat GPT. Porque quer Sim. oferecer, assim, mundos e fundos, e aquilo não é execuível, é impossível daquilo rolar, e põe lindo, maravilhoso, papel aceita tudo, gente, mas a gente sabe, né? E na hora de pôr a Exatamente. ficha técnica, não comprova que a pessoa vai conseguir executar tudo aquilo, enfim. Então, ficha técnica também é um item, assim, bem importante. E a justificativa a gente chama de coração do projeto. É Sim. você enxergar no seu projeto o porquê que ele deve ser aceito. Imagina que os pareceristas eles vão analisar projetos como os seus de todo mundo. Então vamos supor que você seja da área de audiovisual. Então você vai propor lá um curta-metragem. Tem 20 vagas e vai ter 50 inscritos. 50 inscritos vão falar que vão fazer um projeto de curta-metragem, assim, assim, assado e tal. Por que que o seu deve ser aprovado? Então, aí você tem que achar dentro do seu projeto o impacto. Qual é a temática? Por que que aquela temática é importante? Ou por que que aquele público merece ter esse acesso? Ou a técnica que você vai usar é uma técnica diferente? Ou a sua equipe é uma equipe super qualificada, ou você vai ter pessoas da própria comunidade dentro da equipe, e isso depois vai ser algo que eles vão se apropriar e continuar fazendo. Enfim, você tem que achar Sim. dentro do seu projeto o porquê, o coração, né? Então, a justificativa normalmente é onde É, você é tem a que alma entender do o negócio. impacto, é a alma. Muita É, gente não entende o impacto, não sabe achar o impacto. Eu já peguei projetos de dança, né, uma companhia respeitadíssima aqui na minha região, que colocou lá na justificativa, porque a arte da dança é muito importante para formar bons cidadãos e tal. Isso é super verdade, mas todos os projetos de dança já de têm essa dança justificativa. propõe isso, né? O que que Sim, o sim, seu é diferente? Por que o seu projeto e não o de dança da companhia XYZ? Então, achar no seu projeto o diferencial. Então, a justificativa ali, eu acho que é o ponto-chave do processo. Em resumo, tô é dentro. isso. E daí, tem editais que podem pedir alguma coisa específica ou outra, né? Sim, Às vezes pede até o sim. figurino, se você já tem concepção de Sim. figurino, mandar o croquis do espaço quando você vai fazer uma exposição, por exemplo, de artes plásticas, como é que vai ficar disposto na parede, enfim. Aí cada edital pode ter itens específicos também, né? Mas em Sim. geral, esses pontos aí são fundamentais. Que é o que
gente volta lá no início da conversa de ler o edital e entender o edital. Aí tem duas questões que eu queria fazer para você. Três, aliás, que uma combinou com a pergunta da Marina Parada. Marina, um beijo, eu sei que você vai assistir isso no gravado, porque você está trabalhando uma hora dessa. Marina é uma cantora de Ribeirão Preto, e ela também trabalha com essa questão de cultural, com grupos culturais. Ela já fez estágios no SESI, no SESC lá da cidade dela, então ela está sempre com a turma que movimenta a cultura. É uma pessoa bem enfranhada, e sem dizer que canta muito. Canta muito. Ela me mandou uma pergunta a respeito da questão do orçamento. Assim, qual a maneira ideal de se planejar o dinheiro que vem? Porque a gente sabe que muitos editais o dinheiro não vem de uma vez só. Alguns sim, outros não, vêm por parcelas. É, qual é a melhor maneira de planejar o dinheiro? Isso deve constar na questão do orçamento ou coloca-se lá um tópico básico e depois vai esmiuçando conforme o dinheiro vai entrando? Como é que funciona isso? Olha, precisa ver o que o edital exige, né? Se o Certo. edital faz parcelado, que a gente chama de cronograma de desembolso, então você também tem que prever no seu orçamento o desembolso parcelado, Certo. porque senão você se compromete. Vamos supor que seja um projeto aí de R$ 100.000, né? E você faz uma planilha dizendo que você vai pagar todo mundo ali mês a mês, na hora que você for executar esse projeto, não vai bater a conta, porque você não vai receber tudo agora. Você vai Uhum. receber, vamos supor, 70% no início e 30% somente depois que você executar. Então, você tem que planejar qual é o 30% da sua planilha que você pode deixar para pagar depois. De repente, a sua própria rubrica, algum produtor que receba alguma coisa no início e um pouco no final, algumas, né, alguns itens que você consegue ali parcelar também. Então, isso mostra, Adriano, também a capacidade que o proponente tem de entender o que o edital está pedindo, está exigindo, e principalmente se aquilo que ele está colocando no papel ele vai conseguir executar depois, Sim. né? Então, É ele tem que planejamento e colocar, organização, né? é, Isso é avaliado, né? é Né? avaliado, sim. Agora, o edital não disse nada, né? Ou então falou que vai pagar tudo de uma vez. Aí você faz o seu cronograma, o seu orçamento, conforme a sua realidade. Então, se você for executar realmente 6 shows em 6 cidades diferentes, você vai pagar como? Normalmente você paga um cachê por cidade. Então, você coloca lá que os músicos, né, os atores e tal, vão receber 6 cachês, né? Então, aí faz sentido com o que você propôs inicialmente. Então, ter cuidado nesse planejamento, porque é a diferença entre quem sabe fazer, sabe ali ler o edital e prova para o parecerista, para o avaliador, de que na hora que vai conseguir a grana, ele vai saber executar, né? Sim. O Alex, que é um colega meu de Guará, que também não está assistindo agora, vai assistindo gravado, porque ele está dando aula uma hora dessa. Né? O Alex é músico e ele perguntou o seguinte: até ele me mandou um áudio, na verdade, que foi a pergunta dele. Ele falou assim: supondo que o projeto que escreva a minha música, ele pague tudo de uma vez só. É óbvio que durante o desenvolvimento do projeto, eu vou utilizando dinheiro por cada etapa, né? E ele falou assim: então eu sei que para o mês um, para o mês 2, eu vou gastar X, né? Aquele restante do mês 3, 4 e 5, por exemplo, ou até o final, eu posso aplicar aquele dinheiro? Na verdade, agora, né, na Lei Aldir Blanc II, né, na Política Nacional Aldir Blanc e na Lei Paulo Gustavo, existe uma obrigatoriedade de você receber o recurso e já aplicar, né? Então, a regra é abrir uma conta específica para o projeto, né? E deve estar previsto isso no próprio edital, para Sim, não misturar os dinheiros. Então, dinheiro sim, pessoal, dinheiro de outros projetos, cada um numa conta separada. Abriu a conta, o dinheiro entrou, já faz a aplicação com resgate automático, uma aplicação de liquidez imediata, ou seja, o dinheiro não vai ficar preso, né? Então, não é aquela aplicação de longo prazo que você só pode usar depois de tantos meses. Não, aplicação, né, de risco baixo também, então o próprio banco vai saber te orientar. E com resgate automático, conforme você vai sim. fazendo os pagamentos, ela vai lá e resgata automático. E o rendimento do projeto,
ele pode ser usado para melhorar o próprio projeto. Né? Então, você não vai devolver o rendimento. Então, vamos supor que você aplicou 100 mil reais e no final do processo lá de execução sobrou 3 mil, esses 3 mil você pode melhorar o próprio projeto. Usar em alguma rubrica que já tem, pagar melhor algum parceiro que trabalhou legal, ou a sua própria remuneração, investir um pouco mais em divulgação, oferecer um workshop diferenciado. Então, o rendimento é para ser usado no próprio projeto, inclusive. Certo. Ainda falando sobre dinheiro, como que eu descrevo no meu orçamento aquele dinheiro que é o seu próprio trabalho, o teu cachê? Porque ninguém trabalha de graça. E eu sei que tem um percentual que é permitido, né, para que você use. Eu usei Prolabore na reunião e eu fui corrigido. Não, não é Prolabore, porque você não é empresário, você não está fornecendo nada para ninguém, é o seu rendimento. Isso é uma verdade. O dinheiro pode ser, sim, ter um percentual dele tirado para ser o teu pagamento, o teu salário, aquela coisa. Como é que funciona isso? Como é que se descreve isso num projeto? Olha, você pode sim ter uma remuneração, mas desde que você faça alguma coisa dentro do projeto. Certo. Então, você é da área sei lá, do teatro. Você vai atuar, você é ator, então você vai receber um É o teu cachê cachê. como ator. Ah, não, eu sou Certo. também o diretor. Você pode receber, né, o seu pagamento como diretor. Ah, não, eu vou fazer a produção executiva, eu vou coordenar a parte administrativa, eu que vou cuidar desse processo aí de documentação e tudo mais. Então, uma função específica dentro do projeto. Isso já veio previsto no Decreto do Fomento, que é um documento que foi emitido no ano passado, e agora a gente tem, né, um marco regulatório do fomento que está quase vigente. É uma novidade que semana passada ele foi aprovado no Senado Federal, mas ainda falta a Regulatório, né? sanção, né, do presidente Lula, e também falta a regulamentação. Quando ele começar a viger, né, a vigorar, ele também prevê que tem uma possibilidade do proponente receber dentro do projeto, mas desde que ele tenha ali uma função específica. Certo. Olha, enquanto falando de orçamento, chegou uma pergunta aqui do Guilherme Godoy. Ele falou: Eu tenho MEI e conta jurídica, ou seja, ele pode participar dos editais que são propostos para empresas, né? Para a tua própria empresa, e não pessoa física. Vou ter que abrir uma segunda conta com o mesmo CNPJ, tipo filial. Como é que eu me pago? Consigo emitir nota fiscal para minha pessoa física ou jurídica? Como que é esse procedimento? Oi, Guilherme. O Guilherme está sempre participando das lives e dos vídeos. Bom, vamos Seja por bem-vindo, partes. Guilherme. Então, essa segunda conta, você deve sim abrir. O seu CNPJ, não é que você vai abrir um outro CNPJ, você vai usar o mesmo CNPJ, mas você vai ter outra conta no banco. Certo. Tá? Pode ser, inclusive, outro banco. Vamos supor que você seja cliente do Bradesco, você vai abrir uma conta no Banco do Brasil, uma conta no Nubank, tá? Então, é uma conta exclusiva para o seu projeto, tá? É o mesmo CNPJ, não é filial, tá? Porque o CNPJ é o mesmo. Aí, como que você se paga? Existem várias maneiras de você se pagar. O ideal é que você emita uma nota fiscal para você mesmo. Então, o seu CNPJ vai emitir uma nota fiscal para o seu CNPJ. O que acontece nesse momento? Alguns sistemas, porque cada prefeitura, ou no caso da MEI, existe um sistema, né, nacional, ele tem algumas travas e às vezes não deixa emitir nota fiscal para o próprio CNPJ, ou seja, o tomador e o emitente sendo o mesmo CNPJ. Aí você tem algumas questões, você pode deixar em branco o CNPJ e tentar emitir, ou você pode, às vezes na prefeitura tem uma nota fiscal avulsa, que também é uma possibilidade, né? Numa última possibilidade, você pode emitir um RPA, que daí tem muito mais desconto, não é tão interessante. Sim, E se sim. nada der certo, se Dependendo por do algum valor. motivo não der certo, você pode pedir para o gestor do seu projeto, né, para quem te deu o recurso, para aquela secretaria que te deu o recurso, explicar, printar a tela, olha, não consegui, o contador não falou que não pode, e tal. Daí eu consigo fazer um recibo simples? E daí pedir por escrito uma autorização para você fazer um recibo simples
e pagar diretamente sem um documento fiscal, mas é última instância. Por que isso, né? As pessoas questionam muito isso, porque todas as ações devem vir acompanhadas de nota fiscal. Eu falo que quando a gente vai comprar uma blusinha na loja, quando a gente vai no restaurante, a gente tem que ter nota fiscal e quem está vendendo tem que emitir nota fiscal. Então parece estranho a gente ter que emitir uma nota fiscal para a gente mesmo, parece que não faz sentido, mas isso deveria ser o usual, tá? Então, você está pegando um dinheiro Você falou que público, esse dinheiro... Ai, desculpa. Você está não, pegando imagina. um dinheiro Vamos. público. Esse Sim, dinheiro, ele tem que ser vai ser reaproveitado, reinvestido através de impostos. Como que você executa um projeto e sonega os impostos? exato. Então, tem que Também fazer. nesse ponto que eu queria entrar com você, que é o seguinte, que você acabou de resumir que todo projeto público ele fornece o dinheiro para o proponente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, para que ela utilize na execução daquele projeto, mas o ideal é que ele contrate serviços que também recolham impostos, porque é um imposto fazendo gerar outro imposto. Ele vai se retroalimentando e tudo mais. Aí, como chegou o Tatá aqui, que é meu amigo, que é daqui de Lorena, que é fotógrafo também, eu vou fazer lá o meu edital, tá bonitinho, vai ter meu dia de apresentação lá da minha contrapartida, por exemplo. Minha contrapartida vai ser uma aula assim, assado em praça pública. Vou viajar na maionese aqui, tá? Vou lá realizar. Eu preciso registrar aquilo porque eu preciso comprovar de que eu fiz a minha contrapartida. Falei assim, Tatá, você não pode ir lá fazer pelo menos umas 10 fotos para mim, a gente tira uma foto da galera, depois tira todo mundo junto, uma foto de eu apresentando, que tá lá, não sei o quê. Ele é fotógrafo. Mas ele vai me falar, olha, fotografia é minha paixão, é meu segundo hobby, eu tenho outra profissão, eu não tenho nota do meu serviço, eu posso te dar um recibo. É é ideal que eu pegue o recibo desse meu amigo ou que eu procure um outro fotógrafo que possa me dar uma nota fiscal? Qual que é o aconselhável? Ou depende de edital? Não, o ideal é que você tenha uma nota fiscal. Aí, em primeiro lugar, uma nota fiscal. Se ele não tiver um CNPJ, ele pode ver se ele consegue emitir uma nota fiscal avulsa no município, que daí é para quem não tem CNPJ. Se não tiver Certo, essa possibilidade, aí você vai pedir um RPA, que certo. também é um documento fiscal para pessoas autônomas. Daí o Sim. contador que vai ter que fazer esse documento, esse RPA, porque daí existem impostos que vão ser recolhidos, INSS, ISS, ISS, FITES, até imposto de imposto de renda. renda. Exato. Então, não pode pedir um recibo simples. Então, quando você vai montar a sua ficha, olha a importância de você entender o processo, a execução do contrato, né? Quando você escreve. E na hora de você precificar ali o cachê do Tatá, você tem que saber que vai ter imposto se ele for emitir RPA. Para você prever um valorzinho a mais para ele. Se você negociar com ele 1.000 e gerar um RPA de 1.000, ele não vai receber 1.000, ele vai receber 700 e pouco. Tá? Exatamente. Então, Tanto que é muita gente importante você negocia assim, prever. eu vou contratar a Poli, eu quero que chegue R$ 1.000 limpos na mão dela. Então eu vou fazer um cálculo de 1.400 e pouco, de 1.500 e pouco, porque Isso, aí eu tenho níveis de desconto, né? Isso é considerado tramóia ou é algo totalmente normal? Porque não, o meu contratado é válido isso? Por que não que é você está válido. pagando, por que que você tá pagando 1.575 para essa pessoa, né? Um número quebrado. Não, Ah, é porque quando eu fizer a válido. conta dos descontos, o líquido que ela vai receber, que é o valor do trabalho dela, vai ser o valor de R$ 1.000, que é o valor justo que ela me cobrou, mas eu tenho que fazer esse cálculo. Isso não é nenhum tipo de tramóia, né? Ninguém vai Não, puxar cana por causa não, disso. isso daí é planejamento. Você já sabe, você quer a Poli no seu projeto, você sabe que ela não tem nota fiscal e ela vai ter que emitir um RPA. Então já coloca o valor acima para liberar para ela 1.000, senão ela vai ficar brava com você. Então isso é Entre, importante. entre o objetivo e a justificativa, em que momento que eu devo fazer as perguntas? Por quê, como, quando, para quem? Em que momento é essencial fazer essas perguntas para eu poder escrever melhor o projeto? Olha, aí eu já falo que não tem uma receita fechada, tá? Vai muito de como está o formulário, como que está a plataforma onde você vai escrever, os campos que você tem. Então, tem alguns editais que eles já têm campos separados, né? Ficha técnica, é quem? Sim,
Então você já põe a sua ficha técnica lá. Você não vai pôr nem no objetivo, nem na justificativa. Sim. Cronograma de trabalho separado, então você não precisa dizer. Em cada edital vai ter uma dinâmica diferente, tá? Em geral, o objetivo é o que você vai fazer. E vamos supor que em momento algum ele pede um espaço diferente para a ficha técnica, então você já complementa ali quem que vai trabalhar com você. Nós, da companhia XPTO de teatro do município de tal, vamos fazer tantos espetáculos de produção da peça X, né? Então, aí você preenche, né, com o máximo de quantidade de informações possível. E justificativa, Certo. normalmente, é o porquê. É o porquê que aquilo, qual é o impacto daquilo, qual é o diferencial do seu projeto. Então, aí é o porquê. Normalmente fica na justificativa. Às vezes, a justificativa, ela pode estar relacionada com a ficha técnica, pode ser que a ficha técnica seja mega importante, daí, na justificativa, você fala, nossa, eu vou fazer aqui Caetano Veloso com Maria Bethânia, né? A justificativa é esse reencontro depois de não sei quantos anos, tal. Então Teve pode ser que um o show, tá? seu porquê. A Poli Brasil. Você fazendo esse show, você me chama que eu vou, tá? Porque esse é muito bom. Você viu que no Partindo já negócio para as últimas é Cláudia perguntas. Raia, Caetano, É, etc. Tem que sonhar desculpa, alto. tá? Sonhar Desculpa. alto. Tudo bem, eu tô atendendo aqui o WhatsApp da Mariah Carey, daqui, pera só um minutinho, né? Boa. Partindo para as últimas perguntas. Marinheiros de primeira viagem são os que mais têm receio porque vão lidar com dinheiro público, e depois vem aquela questão da prestação de contas, e a prestação de contas vai ser avaliada e muitas vezes não é aprovada, e a gente sabe que quando a prestação de contas não é aprovada dentro do prazo, você não consegue repetir seu edital no ano que vem, porque às vezes os prazos se intercalam e enquanto você não estiver livre de uma, você não pode propor a outra e tudo mais. Qual é a sugestão para o marinheiro de primeira viagem que tem um trabalho legal, que quer fazer esse trabalho? Obviamente, ele vai pleitear as cotas menores, porque se der algum chabu, ele poder cobrir aquele dinheiro, porque aí sim ele vai ter que desembolsar, né? Mas qual é a dica que você dá para esse marinheiro de primeira viagem, para que ele fique tranquilo e ele durma em paz quando ele tiver a sua proposta já entregue? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta eu já vou encaixar, que também foi uma pergunta que surgiu de conversa com os meus amigos quando eu falei que ia fazer essa live, né? E que é a seguinte: o edital é baseado, é uma lei, tá lá. O edital é uma lei, né? Está escrito o que você precisa fazer, o que você deve fazer e como você deve fazer e como vai prestar conta e tudo mais. Os avalistas, os analisadores desse edital, eles vão analisar de acordo com aquilo que você escreveu. Então você vai ter que convencê-los pela tua escrita de que teu projeto vale muito a pena. Mas ela parte de uma avaliação humana. A minha avaliação é diferente da tua. Eu posso gostar de música tanto quanto você, eu posso entender o projeto do fulano de tal tanto quanto você, mas na sua opinião, ele vai mais favorecer ao público XYZ, como você gosta de utilizar, e para mim ele vai ter mais uma pegada de, olha, ela é uma ação que vai promover uma ação cultural. Ela depende dessa análise, me fugiu o termo técnico para isso. Se de repente eu me sinto, como eu vou dizer, eu não vou dizer preterido, tá? Como eu projeto por causa dessa interpretação, achei a palavra, por causa dessa interpretação que ela mesmo baseada em leis, com todos os porquês e as justificativas, mas a interpretação ela é pessoal, né? As pessoas, eu não consigo questionar, debater isso com a pessoa, né? E aí? Essa foi uma questão que foi colocada. Melhora no segundo, tenta de novo, reescreve, escreve diferente. Qual que é a sua indicação? Bom, vou começar dessa segunda aí, que é mais fresca para quem está assistindo. Eu fiz uma entrevista no ano passado com a Mônica Zafita, tá no canal do YouTube. É uma entrevista muito legal, de mais de uma hora. Ela é de uma associação, né, de um grupo de avaliadores, de pareceristas, nível Brasil.
E Certo. ela fala que é muito importante que os avaliadores sejam objetivos na hora de analisar. Como? Se eu gosto mais da música X e fulano gosta mais da música Y. Dentro dos editais tem que vir os critérios de avaliação, né? Então tem que estar lá um critério, vamos supor, qualidade da ficha técnica e capacidade trajetória do proponente. Então, você tem que oferecer subsídios para você ter uma nota. Então, vamos supor que vale 10 pontos. Se você comprovou ali bastante histórico, um currículo bacana de todo mundo, da sua ficha técnica, tal, você vai ter a nota mais alta. Se você colocou mais ou menos. Então, ela fala que é objetivo a análise, que deve ser objetiva, deve ser imparcial, independentemente se eu gostei ou não da música. Tá? Então, porque normalmente não tem esse critério de gostar da música, tem qualidade do projeto, tá? Mas no fundo Uhum. a gente sabe que tem uma questão subjetiva aí, Pessoal. né? Porque Sim, cada sim, um tem claro. uma bagagem diferente. Então, a Exatamente. dica que eu dou é tente pegar ali os critérios de análise e leia o seu projeto para ver se você contemplou tudo aquilo. Por exemplo, teve um caso de uma cidade que a gente assessorou o gestor público e um dos critérios de análise era uma pontuação para ações que fossem ocorrer nas periferias. E muita gente simplesmente não escreveu que ia ter ações nas periferias. Então, ela zerou neste critério. E zerando em algum critério era desclassificado. Então, olha que coisa séria. Entendi. Às vezes tem uma questão de meio ambiente. Preveja ao menos uma ação de meio ambiente no seu projeto. Se você não escreveu lá que na hora de anunciar o show você vai avisar que tem lixeiras no espaço, você simplesmente esqueceu de colocar no papel uma ação, você pode ser desclassificado. Então, os critérios, eles devem ser objetivos, tá? Mas, quando acontece de você não concordar, existe sempre um prazo previsto, que é um prazo legal, de recurso. Nesse recurso, você vai dizer, vai defender por que que você acha que tem que ser revista a sua nota, mas normalmente eles só aceitam recurso quando é alguma coisa muito explícita. Por exemplo, eles falam que você não apresentou um documento e você apresentou, né? Ou então te desclassificou dizendo que faltou justificativa, mas você colocou. Perfeito. Normalmente, análise mesmo do time ali de pareceristas é difícil reverter no recurso. Mas não desista. Mas não é Continua impossível, né? fazendo, né? Manda. Tem alguns editais que permitem que você receba a nota individual de cada parecerista. Isso já pode te dar um parâmetro de como que você foi, né? E persistir. E a outra, né, se eu não respondi a pergunta, vocês me falam. A primeira pergunta foi sobre marinheiro de primeira viagem, né? Então, marinheiro de primeira viagem, como que vai defender as ideias? Tem que escrever, Adriano, tem que tentar, tem que enviar, tem que ter o edital ali como Bíblia. Então, quando a gente está escrevendo um projeto, a gente lê o edital, às vezes, 3, 4 vezes. Fala, nossa, será que o edital está pedindo isso? Lê de Sim, novo, grifa de novo. Muita gente peca no primeiro projeto por itens obrigatórios. Então, por exemplo, um item obrigatório lá, é classificação indicativa da sua obra. Então, se vai acontecer na praça, não é uma temática que envolve sexo, nem drogas, nem uso de nenhum tipo de bebida e tal, então é classificação livre. Se você não sim. escreve que é classificação livre, você não cumpriu esse item, você pode ser desclassificado. Tem muita gente que simplesmente tem um projeto muito legal, uma ideia bacana, uma trajetória que você vê que é da área da cultura, mas peca ali, ó, naquele check que a gente tem que fazer Sim. dos itens obrigatórios. Às vezes esqueceu E, de colocar o e comprovante de checar endereço e no rechecar envelope. sempre. Rechecar e Então, rechecar sempre. Quero mandar um abraço para a Gabriela Constâncio, que chegou aí, que é tua sócia, né? é minha Tua sócia. parceira de trabalho. Ah, a Gabi conseguiu, Marisa. Ah, que E legal. entrou aqui, obrigado. O Tatá, que eu mencionei aqui agora, ele falou assim: parabéns pelo conteúdo e muito obrigado pela disponibilidade de compartilhar conosco todo esse conhecimento.
De fato, Tatá, assim, foi muito proveitoso esse bate-papo. Eu espero que a gente possa fazer outros bate-papos a respeito disso, tá, Polly? O Opa! Filipão, se no curso da implementação do projeto surgirem intercorrências que o deixem muito mais oneroso, o que fazer? Deve haver disposição sobre isso? Planejamento, Olha, né? quanto melhor o planejamento, menos problema você vai ter na execução. E quanto mais você souber as regras também, menos problemas você vai ter. Então, são dicas importantes. Por exemplo, negociar o cachê quando você escreve o projeto e não depois que você aprova. Às vezes você chuta um cachê da sua Sim. cabeça. Fala, fotógrafo, eu vou pôr aqui quinhentão pro fotógrafo. Aprovou o seu projeto, quando chega na hora de você executar, você vai ligar para o fotógrafo e todos eles trabalham por no mínimo 1.000 a diária. Vamos dar um exemplo, tá? Então, quanto menos você chutar no seu planejamento, menos problema você vai ter na execução. Eu posso fazer propaganda aqui também, Deve, Adriano? deve. É, Pode, claro, vamos lá. nós temos também um curso, além, né, de escrita de projeto, que é esse tema que a gente está falando bastante, a gente tem um curso de execução de Ah, projetos, que que é o que você legal. pode mexer, quantos por cento você pode alterar de acordo com a legislação, quando que tem que pedir autorização ou não, como é que você se paga no projeto, aí tem modelos, inclusive, né, na telinha ali de operações, como que você controla a sua planilha financeira no decorrer do projeto, então como que você faz um plano de trabalho para executar aquele projeto, para pôr o cronograma com o nome da pessoa? Enfim, é um curso de 4 aulas Que online, assim, massa. bem aprofundado, que facilita depois e te ensina a fazer a prestação de contas. Porque a prestação de contas a gente Olha, acha que é o último passo, mas não é. A não, partir do momento que ele você já recebeu começa o no dinheiro na planejamento, né? conta, você já começa a prestar contas. Sim, ele começa no planejamento. Aproveitando esse gancho que você deu, falando dos honorários, né, das tabelas que existem, a gente sabe que existem tabelas que falam do teto, do cachê de um fotógrafo da área, de um iluminador, ou seja, cada área de profissão tem inclusive um site específico que mostra quais são os níveis de cachê para tudo isso. E aí, conversando até mesmo com o Tatá, esses dias a gente foi numa reunião na cidade vizinha de conselhos municipais de cultura, né? Eu fui como ouvinte, ele é do conselho daqui, a gente estava falando justamente isso. Ele falou assim: eu tenho que tomar cuidado porque ele é fotógrafo daqui da cidade de Lorena, que é interior, uma cidade pequena. Se ele for usar a tabela, por exemplo, se pegar a tabela de São José dos Campos, que é a capital do Vale, que é uma cidade quase 10 vezes maior do que a minha, vai estar falando que lá o teto ou a média daquele profissional é de R$ 1.500 por dia. Esse valor não se adequa à realidade de Lorena, né? Então tem que haver tudo bem que ninguém vai trabalhar abaixo da linha que merece, mas também a gente não pode, no caso até do que o Filipão falou aí, a gente não pode também planejar esse dinheiro sempre no topo. Tem que haver um equilíbrio. É um erro muito comum esse? Olha, tem que ser real. Tem que ser real. Então, Ah, uma dica importante é ligue para quem você quer que preste o serviço para você e faça a cotação antes de fazer a sua planilha. Então, você quer que o perfeito. fulano de tal seja o seu fotógrafo, ele é da sua região, da sua área, você tem contato? Liga para ele e pergunta quanto é. Olha, fulano de tal, mas é um projeto que eu vou executar o ano que vem. Esse preço é do ano que vem? Sim, Ah, não, vamos pôr aí duzentão a mais, porque a diária deve aumentar e tal. Então, você faz esse planejamento real, tá? Existe o Salic, que é uma plataforma que ela vem, é, esqueci o termo, ela vem com os dados da Lei Rouanet, que traz uma pesquisa muito bacana de média. Mas é isso que você falou, às vezes a realidade que está lá no Salic Web não é a realidade do seu é de uma município. Então capital, né? eu entendo perfeitamente, porque, sei lá, na tabela da OMB dos músicos, por exemplo, um cachê é R$ 700. E aqui Quem o dera, cachê é né? 450, 500, sabe? Então, tem que fazer sentido na realidade onde você está buscando recursos. Se é no município, trabalhe com os valores do município. Se é um projeto dentro do estado, então fique Trabalho. atento aí nas tabelas do estado, porque senão pareceria que você vai falar, nossa, mas vai pagar duzentão para esse músico aqui, tá muito baixo, tá muito fora, isso aqui não vai rolar não.
e ele vai Acho te que, penalizar na hora de analisar o seu projeto. ou seja, planejamento é tudo. Polly, antes da gente partir para o nosso final, tem algum tópico que seja muito importante para esse momento de que muitos editais estão abertos em várias cidades, coisas novas que estão surgindo por aí. Graças a Deus, o marco regulatório foi aprovado, agora só falta sancionar para que isso se torne uma realidade todo ano de uma maneira mais prática para todo mundo. Porém, mesmo sendo de uma maneira mais prática, as regras têm que ser seguidas, a lei tem que ser seguida ao pé da letra para que você possa utilizar, ganhar, né, o fomento desse ano, do ano que vem, do outro ano, que você possa fazer disso o seu trabalho. Né? Tem algum tópico que seja relevante, que por algum motivo a gente não aprofundou nele ou a gente passou por cima que você queira destacar? Olha, na Lei Paulo Gustavo isso veio muito evidente e na Aldir Blanc 2 também deve vir exigências nesse sentido, prevê a acessibilidade. Né? Então, a acessibilidade, a gente está falando sobre pessoas com deficiência. Então, você tem que pensar no seu projeto como integrar e dar acesso a pessoas com deficiência. Tanto deficiência motora, e daí você pensa, né, nas questões arquitetônicas, de rampa de acesso, o espaço onde você vai, se ele é acessível ou não, se tem banheiro acessível ou não, enfim, todas essas questões, mas também na questão de conteúdo. Né? Será que Sim, você gratuito, consegue né? deixar a sua obra, né, mais acessível no sentido de conteúdo? Um intérprete de Libras, uma legenda, uma linguagem simples que seja dentro, né, de um espetáculo, enfim, tem vários itens aí. E normalmente isso é importante também naqueles critérios objetivos que eu comentei, né, de pontuação. Mas a gente tem que pensar além da pontuação, a gente tem que pensar que são milhões de pessoas no Brasil que têm deficiências, né? E que elas devem ter os mesmos direitos de acessar os serviços e as obras culturais que a gente está fazendo com recurso público, né? A gente estava em Brasília, não, em Salvador, quando foi o lançamento da Lei Paulo Gustavo, ano passado, Ai, em que massa. maio, a gente foi lá no primeiro Você seminário, estava lá? estava lá, Eu assisti pela TV. foi incrível, e teve, assim, uma interferência, né? Esqueci o termo, de pessoas com deficiência que foram fazer um protesto porque o evento não estava acessível. Que E um massa. deles, que era, acho que era deficiente de fala, não, acho que ele era de fala e de audição. Ele estava dizendo que ele não tem acesso ao cinema brasileiro. Porque como o cinema brasileiro fala português, não fazem legenda para o cinema brasileiro. Sim. Então imagina, uma pessoa que mora no Brasil não consegue ter acesso a uma novela brasileira, né, a um filme Porque não brasileiro, tem porque legenda. não tem legenda. Então a gente se emocionou lá, porque foi muito impactante Eu você imagino. estar nesse lugar, né, puxa vida, o que adianta você ter um teatro acessível, rampa de acesso, chega lá, né, uma obra que não é acessível. Então, pensar Exato. sobre isso é muito importante também. Maravilha. Eu vou dar um pitaco aqui para quem faz conteúdo digital como o meu, que três pontos que a Polly citou aí, você encontra justamente aqui. O seu público-alvo, se o seu perfil é criador de conteúdo, se é profissional, você tem lá nos insights, você acha quem é seu público-alvo, faixa etária, localização. Você vai ver direitinho quem são essas pessoas, tá? Então, eu já sei qual é o meu. Você que trabalha com algum tipo de produto audiovisual, principalmente em rede social, você já tem gratuitamente as legendas em português para serem colocadas quando você transmite, e você tem vários aplicativos gratuitos de transformar o áudio em libras. Vai ficar aqui no cantinho, vai ficar uma pessoa pequenininha fazendo aqueles sinais todos. Ou seja, só com essas questões você já mata 3 pontos que são fundamentais e super importantes. Se você lembrar de alguma mais um, fica à vontade, tá, Polly? E aí eu quero que você faça agora o momento jabá, o momento merchan, que você fale do seu canal do YouTube, dos seus cursos. Atenção, empresários, eu volto a dizer, dá para se fazer com uma contratação online para uma aula, para você levar é, é, para um público maior. Eu quero que você fale quais cursos estão para abrir e que estão abertos, quais os cursos que você tem, os acessos todos para assessoria, para falar contigo.
tanto quanto para falar para sua colaboradora, que eu ia brincar com a Gabriela, né? Eu queria que você desse o serviço para nós, por favor. Vamos lá. Bom, a gente tem disponível já online, que está pré-gravado, 2 cursos, um de escrita de projeto, preços super acessíveis, Adriano, que a gente, né, acredita mesmo na importância da gente alcançar mais pessoas na capacitação. Então, tem um de escrita de projetos que chama o Mapa do Tesouro, que a gente ensina ali que através do projeto cultural a gente vai navegando pelos recursos que são as ilhas, né? Então, projeto natural, projeto cultural como uma ferramenta de acesso a recursos, a dinheiro, tá? Quando a gente fala recurso, a gente fala de grana mesmo. A gente tem um curso de execução de projetos e prestação de contas, que é para essas dúvidas de, ó, recebi o meu projeto e agora vou começar a usar, que eu posso mudar a planilha, fulano saiu da minha ficha técnica, brigou comigo, como é que eu faço? Eu posso substituir ou não? Enfim, todas essas questões que vão acontecer ao longo do projeto e também para a prestação de contas, né? O que é a prestação de contas, o que a lei traz sobre isso e tudo mais. Tudo a gente gosta de ensinar em cima de leis, tá? De questões legislativas. Então, a gente é muito apegada nisso, porque nós somos também da área do direito. A gente tem a Bússola de Impacto, que é um curso assim, bem voltado. A gente criou uma bússola com 8 visões diferentes para você achar o impacto do seu projeto, mas esse está fechado. A gente abre ele uma vez por ano, que ele é bem imersivo. Fiquem atentos também, quando a gente for abrir, a gente avisa. E temos serviços em geral, tanto para conselhos de cultura como para municípios, para a gente capacitar artistas da cidade através de oficinas de escrita de projetos, palestras para realização de conferências de cultura, ou criação de conselho, plano, fundo municipal de cultura. Então, temos uma equipe especializada que faz todo um diagnóstico, enfim, tem N serviços aí. Assessoramos os municípios, né, em executar políticas públicas de cultura, fazer ali os editais baseados na legislação, a gente conversa com o jurídico do município, a gente conversa com a contabilidade para ajudar esses trâmites administrativos. Também prestamos serviços em projetos. Então, tem vários artistas que aprovaram o projeto e falam, viu, mas eu não quero esquentar a cabeça com esse negócio de planilha, de pagamento de nota fiscal, eu quero ir lá e fazer o meu festival acontecer. Então, a gente também presta serviço para projetos, escrevemos projetos para enviar para os PROACs da vida, Rouanet e tudo mais. Claro que, né, temos uma equipe, então tem aí uma quantidade de artistas que a gente consegue atender e dar suporte. E no YouTube, gente, tem 162 vídeos em apenas um ano e pouco de canal. De A a Z, tem entrevista com parecerista. Gente, esse vídeo vocês precisam assistir, é muito bacana, dá muitas dicas importantes para você aprovar o projeto. Algumas sugestões de arroba para trazer aqui, por favor. Olha, esse com a Mônica Zafita é muito legal. Aí tem com o Shaolin Barreto falando sobre escutas públicas, porque a gente está vendo, né, as escutas públicas e a gente não sabe fazer, é uma coisa nova. Então, como é que a gente participa de uma escuta pública? Para que serve? Né? Então, tem conteúdo valiosíssimo sobre isso em forma de entrevistas e tem as esquetezinhas que eu faço, temas de 5 minutos, de 10, de 15 até 20 minutos, falando sobre assuntos específicos. Se você entrar lá em playlists, tem várias playlists específicas por temas, então tem muito conteúdo gratuito ali no YouTube e vai para o Brasil inteiro, você vê nos comentários ali, galera do Brasil inteiro. E você deixa a sua sugestão lá nos comentários do vídeo, que hoje mesmo eu soltei um vídeo que foi o pedido de um seguidor ali do canal. Mandou uma dúvida lá do artesanato, vira e mexe, eu pego as próprias dúvidas da galera e vou fazendo os conteúdos para ir esclarecendo. Individualmente, análise de proposta vocês fazem também? Fazemos, mas depende do momento. Às vezes a gente por exemplo, no PROAC a gente costuma abrir uma quantidade de vagas ali de consultoria de 1 hora, onde a gente lê a proposta, né, e faz ali uns apontamentos, uns levantamentos para fortalecer o projeto para determinado edital. Então, o PROAC está para sair agora no estado de São Paulo, a qualquer momento os editais vão pro ar, no momento são 45 dias de inscrição, né, e a gente sempre abre ali as vagas de consultoria individual para aquele projeto específico. A gente não vai escrever, mas a gente faz a leitura, análise e a devolutiva daí de pontos para melhoria.
Maravilha. O Juruna Carvalho está perguntando aqui se para Luthier tem algum edital para se inscrever. Acredito que tenha, né? O PROAC, ele sempre faz, né? Ele vai mudando ao longo do ano, né? Um ano é para circulação, outro ano é de inscrição, eu acredito que tem. O que você pode falar para ele sobre isso? Oi, Juruna, tudo bem? Juruna fez um curso, a gente esteve juntos num curso do Instituto aqui da região, um excelente Legal. luthier aqui na região nossa. Juruna, tem, no PROAC especificamente, tem uma linha que é de capacitação. Eu acredito que você poderia pensar ali, de repente, num curso para você ensinar a luthieria, de repente, tá? Sim, Mas, em geral, assim, quando os editais vêm no PROAC, eles vêm muito em caixinhas. Então, ele vem ali sim, música, circulação, produção, sim. arte cênica, circulação, produção. Então, acaba não tendo muita oportunidade, né? Mas procure sempre ali onde você vê coisas de economia criativa, né? Que envolve esse fazer cultural além dos palcos em si. Essa parte de capacitação pode ser que você consiga encaixar algum projeto nessa área, tá? E, de repente, para outras linhas de leis de incentivo, como, por exemplo, PROAC CMS, mas daí tem que captar recursos, né? Lei Rouanet, que tem que captar recursos, mas daí é mais transversal, você pode pensar num projeto bem diferentão aí, que ele não vem essas caixinhas dos Sim. editais. Um abraço E para ainda você, mais viu, na Jurano? loteria, né? Na loteria, que é uma arte que está ficando rara, né? A loteria está ficando rara hoje em dia, né? É que nem marceneiro, né? Os marceneiros estão acabando, né? A loteria também. Polly, eu sempre encerro as minhas lives pedindo para que meu convidado me dê uma frase, que eu faça um card sobre isso, que fale do seu momento, que seja uma frase de incentivo dentro da sua área, que pode ser uma frase sua, que pode ser de um filósofo, de um autor de um livro, de um para-choque de caminhão, de um grafite maneiro que você viu na rua, que aí eu faço um card, algo que represente esse teu momento profissional. Ah, se eu soubesse É disso, o eu tinha momento, pensado com calma. mas é o Eu momento não do calça curta. É o momento de calça curta que a gente faz. Olha, tem uma frase que eu tenho usado ultimamente que eu acredito muito nela, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Ótimo. Boa, tá até Sonhe anotando, grande. dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo Então, trabalho. sonhe Então, grande, sonhe né? grande. E acredita, gente, acredita, arregaça as mangas, senta a bunda na cadeira e vamos escrever. Não ficou bom, escreve de novo. Não aprovou no primeiro, manda de novo. Eu digo para vocês com informações próprias. É treino, é qualificação. A gente já aprovou mais de, acho que foram 18, 19 projetos em editais diferentes, de estados diferentes. Então, o treino, a qualificação, você se capacitar faz a diferença entre aprovar e não aprovar, né? Então, se É o que eu envolvam aí faço. no A processo. pauta está aqui, ó. Mas tudo que ela foi falando foi rascunhado aqui e essa eu já vou passar essa noite já revendo a minha proposta, né? E eu quero com isso agradecer demais, Polly, assim, foi super válido esse bate-papo, assim, as suas informações são de um valor incrível e principalmente para essas pessoas que eu sei que muitos deles que estão trabalhando agora, ou estão em aula, ou estão na faculdade, ou estão dando aula, né? Que vão assistir essa live no gravado, para eles vai ser um acesso bem interessante. Você vai clarear as ideias de muita gente que ainda está ali presa em algum sentimento mais limitante, de como eu vou fazer meu projeto, é a minha primeira vez, com alguns medos, o que é absolutamente normal. Então, para você que está assistindo aqui no gravado, a live, né, que você está vendo agora, deixa o seu comentário, marca o meu arroba, marca o arroba da Arte em Prática Assessoria, o arroba da Poli. Faça a sua pergunta, porque vai gerar para ela. Ela pode até transformar a tua pergunta numa caixinha lá no YouTube, porque não? Toda pergunta é muito bem-vinda. Compartilhe essa live com aquelas pessoas que você conhece que tem a chance de ter um edital aprovado num desses programas de fomento à cultura que vale muito a pena. Vale muito a pena. É um bom trabalho, é um trabalho de reconhecimento, é um trabalho de valorização, é um trabalho de educação, é um trabalho que fica, porque cultura fica. Então eu quero agradecer demais, Polly, você. Espero que a gente possa fazer outros encontros sobre outros temas, gostei muito
Desde a primeira vez que eu vi o teu vídeo, que foi uma sugestão do próprio Instagram, que apareceu para mim, e depois eu passei a Uhum. seguir, apareci assistir uma live legal com você, você estava fazendo live com, eu não vou me lembrar o nome do cidadão, Shaolin sinceramente não. Barreto. Mas acho que é isso, Shaolin. acho que foi uma das últimas, né, que você fez. Foi sim, foi sim. Achei muito, muito legal, assim, e você vê que com a maneira simples, como ele falou, a coisa muito natural, sem muito rebusteio, sem muito floreamento, ele falou assim, não, a coisa funciona dessa forma, porque é justamente isso que é o grande barato. Então, meu muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, seus conhecimentos. Como já disse, espero que a gente possa se ver em outro momento falando sobre outro tópico. E até uma próxima e as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço o convite, fiquei feliz demais, né, de poder. Eu gosto de falar sobre cultura, eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim. Eu saí de um trabalho no emprego público, eu era funcionária do Banco do Brasil, concursada, com vale alimentação maravilhoso, né, mas Sim, saí, né, pedi, né, a demissão ali do meu trabalho, porque o coração está aqui. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, de ajudar outras pessoas a percorrerem esse caminho. Eu acredito muito no poder da informação, da capacitação, da gente se apropriar dessas informações para mudar vidas mesmo, né? Eu tive a minha vida mudada a partir dos momentos que eu tomei conhecimento, acesso, estudei e me apropriei dessas informações. E sempre que me convidar, eu com certeza vou aceitar, porque essa rede que a gente faz de capilarização, né, do conhecimento é muito, muito importante. E é um trabalho que é diário, né, Adriana? É um pouquinho por dia na sua live ali de segunda-feira. sim, Devagarzinho a gente vai ajudando essas informações a chegar a mais pessoas. Ainda bem que a gente tem essa questão, né, do acesso à internet e da gente se sim, conectar com pessoas e realidades diferentes. Então, sim. eu que fico feliz pelo convite, pela sua preocupação de trazer conteúdos importantes, ligados ao novo momento da cultura que a gente está vivendo. É um momento ímpar. Estamos aí iniciando um novo processo de muito investimento no setor cultural, muito investimento mesmo. Então, as oportunidades estão se multiplicando. Quem conseguir acompanhar e tudo mais vai ter resultados, vai colher muito em breve. E Sim. agradeço a quem assistiu, quem comentou, quem mandou pergunta, né, quem mandou frases e corações e tudo mais. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Segue a gente também no nosso Instagram, né? E sigam o Adriano, quem está no nosso Instagram. Siga aí o Adriano para ter mais informações aí de outros assuntos diversos que ele traz no canal. E é isso aí, gente. Com essa despedida legal, muito carinhosa por parte da Poli, a gente encerra a live de hoje. Lembrando que eu volto agora só no dia 19 para falar sobre yoga com a Jaque Borges. Então, já deixo o convite aí. Fique ligado nos stories e ligado nos Reels, que a gente está sempre utilizando essa ferramenta aqui do Instagram para divulgar esses trabalhos. E eu espero vocês numa próxima. Meu muito obrigado e não esqueçam, compartilhe essa live, faça a sua pergunta marcando o nosso arroba e aí você vai ter a sua resposta e até a próxima. Boa noite, gente. Um grande abraço. Obrigado, Polly, mais uma vez. Obrigada a você, beijão.